feito o nosso transaction aqui, trazendo conhecimento para vocês. A ideia, como sempre, é trazer alguém relevante no mercado, que vocês possam... Hein? Tá baixinho aí, né? Tá. Deixa eu trocar. Bom, vou ver se aumenta um pouquinho aqui o som, beleza? Então, a ideia, como sempre, é trazer alguém no mercado que possa bater um papo com vocês. A ideia não é fazer a apresentação, a ideia é que vocês interajam, como sempre, fazendo perguntas, aproveitando o César Tarion. O César Tarion é uma pessoa queridíssima nossa aqui, tem anos de mercado, ele hoje é CEO da Kick Ventures, né? Também sócio investidor da DataH, uma empresa de inteligência artificial. Eu quero que ele traga para vocês a experiência nessa área de desenvolvimento de inteligência artificial, quais são as dificuldades de vocês desenvolverem produtos e soluções nessa área, qual o caminho que ele está seguindo com a empresa dele, com as soluções que ele está desenvolvendo em empresas de inteligência artificial, o que ele está vendo no mercado no Brasil e fora do Brasil. Vocês podem ver aqui que a camiseta dele tem o Brasil e também tem o Canadá ali, então isso que já sirva de inspiração para vocês, para que vocês tragam esse conhecimento, trazam esse amadurecimento para vocês. Então, por favor, César Tarion. Vamos filmar, acho que o som tem que ser do microfone, né? Não, a gente tem um microfone aqui que está pegando, ele está captando aqui. Aqui? Beleza, é só para filmar, então tá bom. Esse pessoal de trás pode chegar um pouco para frente. Pois é, vocês estão me ouvindo? Porque ficar ali é muito chato, né? Parece padre rezando missa, então acho que aqui fica mais informal. Bom, Paulo, obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Não trouxe nenhum PPT, eu acho que é legal e foi intencional isso, é bater um papo. Deixa eu só me apresentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me apresentar, por que eu vim aqui, né? E dar um pequeno apanhado do que a gente está fazendo, mas eu queria que vocês perguntassem, é uma oportunidade de nós compartilharmos experiências. Tá legal? Levanta, diz quem é, qual é a dúvida, e a gente tenta aqui de alguma forma responder. Bom, como o Paulo falou, já tem aí um porrão de tempo na carreira, né? Dá para ver pela idade, né? Mas é curioso, acho que até interessante falar um pouco da minha vida. A minha primeira ideia profissional não foi entrar em ciências da computação, isso há dezenas de anos atrás, era entrar na aviação. E eu comecei como piloto privado, comecei a voar como piloto comercial e meu grande sonho na época era entrar na Varig. Não sei se vocês lembram da Varig, né? E a Varig era extremamente exigente e, embora eu tivesse já o brevet, tivesse passado pelo então DAC, que era o órgão regulador no exame de vista, a Varig tinha um patamar muito elevado e não me aprovou. Aí eu fiquei decepcionado, o que eu vou fazer? E um professor de economia, eu me formei inicialmente em economia, me mostrou o mainframe. Falei, porra, do cacete, legal, vou começar a trabalhar com esse negócio. Então, a minha primeira ideia era trabalhar com aviação, não deu certo. A segunda, que era em paralelo com a faculdade também, era uma banda de rock, também não deu certo, mas era incompetência, a gente era ruim de música mesmo, não deu certo. Aí eu falei, vou entrar nesse negócio de mainframe, de computadores e seguir. Trabalhei em diversas empresas, na Shell, no setor petrolífero, no Chase Manhattan, no setor financeiro, em consultoria, na Price, hoje é PwC, um dos sócios diretores da PwC, até o ano de 2001, quando a IBM chegou e comprou a divisão de consultoria da Price. Eu me tornei IBMista. Fiquei na IBM por 12 anos, até 2013. Eu ocupava uma função bem curiosa, que nós chamávamos de Chief Evangelist, né? Evangelista. Nada religioso, né? Não era lá pregar e dizer, não, cara, siga o caminho de Deus, não era esse. A ideia era mais ou menos essa, na verdade, era dizer, olha, tem tecnologias do cacete aqui no laboratório, nos vários laboratórios de pesquisa da IBM,
E vamos trazer aqui para o Brasil, vamos trazer aqui, e eram para as grandes contas, e algumas a gente conseguiu fazer acontecer, alguns projetos bastante interessantes, eu acho que eu tive prazer de fazer parte. O primeiro foi a estratégia de open source aqui no Brasil, da IBM, na época que estava começando a falar em software livre. Eu escrevi um livro sobre isso, foi em 2004, e o livro ficou legal, ele ficou como o primeiro mais vendido nesse setor durante, sei lá, uns 4, 5 meses, eu fiquei muito feliz com isso. E era interessante que na época nós trabalhávamos com o conceito de usar o open source onde era mais importante, que nós acreditávamos que era nos servidores. Na época a gente fala muito de servidores, não existia, né, o conceito de cloud computing ainda. E o Linux, né, estava começando a se falar em Linux. A coisa deu certo, e a IBM se tornou realmente uma empresa muito atuante em software livre, e depois o mercado começou a seguir isso também. Depois, eu já estava envolvido com inteligência artificial desde a década de 80, a gente chamava de sistemas especialistas. Na época haviam 2 modelos básicos, redes neurais, que agora que a gente começa a falar com mais intensidade, mas na época a gente não tinha capacidade computacional para isso. Então você trabalhava com sistemas especialistas, que eram basicamente uma base de conhecimentos e um motor de conhecimento que trabalhava em cima dessa base de conhecimentos, os chamados sistemas especialistas. Também não deu certo, a gente fez algumas experiências e não deu certo por uma razão muito simples. Trabalho do especialista era um trabalho caríssimo, o cara era especialista, então você não conseguia tirar o cara para ficar perguntando como é que ele respondia. E você transformava isso numa árvore de decisão. E a árvore de decisão, ela não aprendia com o tempo. Então você tinha dificuldades de, à medida que novas coisas iam surgindo, o especialista sabia, mas não conseguia transferir para o sistema. Então o sistema se obsoletava muito rapidamente. Então os primeiros sistemas de inteligência artificial não eram inteligentes o suficiente para aprender ao longo do tempo, evoluir sozinhos, né? Você tinha que ter sempre uma participação ali. Então acabou não dando certo. Bom, em 2013, eu senti claramente que todo esse momento de transformação estava se acelerando. Era um momento que ia se acelerar e se tornar um contínuo. E aí eu resolvi sair do mundo corporativo. Foi um baque em casa, né? Minha mulher, porra, você vai deixar de ser diretor da IBM? Ah, vou. Vai devolver o carro? Vou. Quem vai te pagar? Ninguém. Eu vou ter que correr atrás do dinheiro. Mas olha, hoje eu estou muito mais feliz do que antes. E acabou dando certo algumas coisas que eu fiz. Algumas deram errado, mas deram certo. Então hoje eu tenho alguns chapéus. E eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui essa experiência, que eu acho que vai ser legal, né, com o mundo de startups. Trabalhei no mundo corporativo e aí no mundo de startups. A primeira coisa que eu fiz foi me associar na Kik Ventures. Eu sou um dos sócios da Kik Ventures. Kik Ventures tem um escritório em São Paulo, na Berrini. Não sei se vocês ouviram falar, é uma venture builder. Nós temos um pool de investidores anjo e lideramos esse processo de investimento e temos 74 startups investidas. Das 74, algumas talvez vocês conheçam. Nós temos o Portal do Médico. O Portal do Médico, imagine aí um eBay, o LX, mas de equipamentos médicos, novos e usados. A última rodada de valuation deu mais de 100 milhões, quer dizer, então cresceu bastante. Nós temos, citar algumas apenas, a Lady Driver, que é um Uber de mulheres para mulheres, acho que você ouviu falar, está operando em São Paulo, não veio ainda para o Rio, nós estamos na segunda rodada de captação agora. Está bem interessante, tem bastante gente cadastrada e a gente aprendeu muito sobre esses sistemas de locação de veículos e compartilhamento de carros, né? Tipo Uber e assim por diante, Lyft. Tá? Então a experiência com o Lady Driver está sendo muito interessante para entender o modelo. Nós temos a Rent-A-Bag, que é aluguel de malas. É um grande problema, né? Você tem malas que você usa uma vez por ano e fica ocupando o espaço. Então você tem um conjunto de malas de altíssima qualidade e na hora que você precisa, você pede a mala entregue para você, depois quando você acaba, você devolve a mala. Tem Morar com Você, outra startup muito interessante, que ela parte do princípio que é um casamento de site de relacionamento com, digamos, Airbnb. Só que você não é para buscar um relacionamento íntimo, né? Se tornar namorado, coisa,
e nem é morar temporariamente. Imagine que você queira morar num local, mas não dá para bancar o apartamento sozinho. Então, quem será que pode morar com você? Se tornar digamos, co-proprietário, comprar, ou co-morador, né, colocatário de uma residência. Então, morar com você faz um match, usa inteligência artificial para fazer esse match, e tem dado certo. Então, são algumas, né? Bom, isso é uma atividade. O outro chapéu é que eu faço parte também, e tenho investimento por conta própria em algumas startups, das quais eu diria que a mais interessante é a DataH. Vocês estão vendo aqui. A DataH é focada em inteligência artificial. Hoje está se tornando realmente uma das principais startups de inteligência artificial. Fomos convidados aí para o Canadá, pelo que nós já estamos fazendo. Temos já um escritório em Toronto e estávamos no Spark, e agora fomos para a DMZ, que é a principal aceleradora canadense. O que nós temos? A DataH é uma holding, onde desenvolve algoritmos extremamente sofisticados para empresas, e eventualmente algum desses algoritmos se transformam em produtos que podem ir ao mercado. E nós transformamos esses produtos em startups. Quem participou do início, eventualmente um deles se torna o CEO da operação, e a gente torna ela independente, com captação de investimentos, independente, que o ritmo de cada uma é diferente. Para citar, as que nós temos são a primeira, sem ordem de prioridade, mas a Mr. Turing. Mr. Turing, basicamente, é um sistema que permite você... Ele não faz o interface bot, mas ele tem um sistema de processamento de linguagem natural, mas você não precisa criar as perguntas e respostas, nem criar o conjunto de intenções. Ele aprende sozinho, com algoritmos adversários, geradores adversários, né, redes GAN. Então ele aprende sozinho. Se ele não sabe a informação, ele diz que não sabe. Você joga alguns PDF com informação, ele descobre a informação lá e começa a responder a partir do que ele aprende. Baseado nisso, nós colocamos, também todas elas estão em early stage, a BLAMP, que é um curso de inglês adaptativo, adapta ao aluno, e ao adaptar ao aluno, entre outras coisas, né, você vai interagir no ritmo que você quer. Tem realidade virtual, quer dizer, você interage com, por exemplo, com o agente da migração americano. Você vê o agente da migração, ele fala com você, você responde, eu capto o que você fala e vejo se você está falando corretamente ou não, corrija a pronúncia. Além disso, ele tem acesso ao YouTube, Spotify, para você também aprender ouvindo pedaços de música ou pedaços de vídeo. Esse é o BLAMP, o Mr. Turing. O Syncar, que é veículos autônomos. Então, nós estamos já com um projeto de veículos autônomos, um no Brasil, outro no Canadá para fazer entregas. O veículo já está experimentalmente funcionando em algumas ruas e dando certo, tá? Até agora não atropelou ninguém. É que a pessoa foge antes, ele vai devagarzinho. É interessante que, e ele tem uma outra característica, ele é recheado de sensores, que não apenas ele segue o caminho, mas ele coleta informação o tempo todo. Saca o Google Street View? Então a gente faz a mesma coisa. Com isso você começa a ter respostas muito interessantes a perguntas que você começa a fazer, por exemplo, quando ele navega numa rua. Então você começa a ter novas informações que antes você não imaginava. Então a gente começa a vender informação que o próprio veículo coleta. Mentor Mais, que ele analisa dados financeiros, todas as informações administrativas financeiras, e faz inclusive previsão de que você vai ter problemas financeiros mais adiante. Deixa eu ver se tem mais uma. Sim. E claro, a NoLeak, que é na área de cybersecurity, a gente tem, inclusive a gente deteta padrão de ataque e identifica quais serão os prováveis ataques que você vai sofrer, né? Ataques cibernéticos. E ultimamente a gente passou pela aceleração da Singularity e hoje está sendo acelerado na NASA. Então nós estamos com um conjunto de startups de inteligência artificial de alto nível. E criamos o I2A2, o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, para formar talentos para o nosso grupo de startups, né? Já estão na segunda turma, na primeira turma eram 180 candidatos, ficaram 6, na segunda de 300 ficaram 5. Então, mas o padrão que a gente coloca é muito alto e os caras saem num padrão nível Google mesmo. Então esse é o segundo chapéu, e eu vou compartilhar com vocês algumas experiências da área de inteligência artificial. E o terceiro, eu diria, o terceiro e quarto chapéus eu vou juntar. Um é focado na
no mundo corporativo, eu tenho atuado com algumas empresas, como membro do Conselho de Inovação, para ajudá-las a pensar de forma diferente, né? Porque hoje eu tenho uma vida muito legal, porque eu fico feliz com isso. Eu posso falar de manhã com um executivo da minha idade, né, um veterano, aí tomo um café com uma garotada como vocês, e à noite, de repente, a gente tem lá um chopinho com, sei lá, um cara de 25, 30 anos, que já está ali na outra faixa. Então, é muito legal essa diversidade de gerações, né? E a última, eu dou aula pela Fundação Dom Cabral, no MBA, nos cursos de transformação digital. Então, o que hoje eu estou vivenciando? Eu estou vivenciando o mundo corporativo, toda hora conversando com executivos, né, geralmente CEOs das empresas, e estou vivenciando o mundo de startups, né? Essas startups, elas estão no InovaBrá, em aceleradora no Canadá, estamos indo agora para Portugal também em setembro. Então, estou vivenciando esse mundo de startups. E eu acho que daí dá para ajudar vocês a tirar algumas dúvidas. Bom, em termos, para a gente começar a conversar, que acho que vocês devem ter dúvidas de algumas coisas, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, como é que a gente analisa startups? Eu vou falar do chapéu da Kik. Como é que a gente analisa startups? No caso nosso específico, nós não pegamos startups só na ideia, porque a gente pode oferecer algo muito valioso, que é o capital intelectual e o capital relacional, que isso é muito importante. O capital relacional é colocar a startup diante de um executivo de uma conta que pode ser cliente dele, de um banco. Você quer falar com o Santander? Ok, vamos falar com o presidente do Santander. Quer falar com a Nestlé? O diretor da Nestlé. Quando você está na fase muito incipiente, você tem mais é que fazer o MVP funcionar, então não adianta o capital relacional. Então, nós não entramos nessa, nós entramos quando você já tem o MVP, a gente faz uma análise, se realmente... só um parênteses, né? Nós usamos até um conceito conhecido, a curva J, para avaliar startups, né? A curva J, que a gente entende que tem alguns pontos no ciclo de vida de uma startup. O primeiro, quando você cria. Não, legal, estou com uma grande ideia. Pô, cara, legal a ideia do cacete, mas, olha, a ideia vale 1% do negócio. 99% é trabalho e incapacidade de entrega. Só a ideia não diz nada. Depois você tem a ideia, você faz o release, lança um negócio. Aí, grande dificuldade que a gente encontra em muitas startups é ficar sustentando ali o MVP. Não, vamos colocar mais essa funcionalidade, vamos colocar aquela outra. Cara, lança como está. Você fica naquela de imaginar qual o cliente vai querer. Pô, quem vai dizer? O cliente. Coloca no mercado e o cliente diz, olha, isso aqui não funciona. Tudo aquilo que você achou que era legal, o cliente chega e diz, pô, eu não quero nada disso. Então, coloca e testa. O melhor sujeito para dizer o que funciona e o que não funciona é o cliente. Então, MVP, release. E por que é J, né? Porque o J é assim, né? Você mergulha, você desce mesmo, você vai com as ideias, vai mudar o mundo? Não vai não, você vai despencar mesmo. Aí despenca, e aí vem o que geralmente acontece, aquela fase de mutação. Aquela ideia que você tinha, ela não se ajusta, você tem que mudar muita coisa. E que é a grande causa de morte de startups, que geralmente o criador da startup, ele se apaixonou pela solução, do cacete esse negócio, mas não pelo problema. E você tem que resolver o problema. A startup é uma bactéria que prolifera no problema. Se não tiver problema, não adianta você vir com uma grande ideia. Vai resolver alguma coisa? Não. Então, a ideia não vale nada. Vai resolver um problema? Vai resolver um problema. Aí é legal. Aí você transforma. Geralmente, e aí que a gente começa, aí que nós geralmente entramos, que a gente já fez o MVP, porque aí vale a pena fazer um modelo de negócio mais preparado, que antes você definiu que o modelo de negócio já vai mudar aqui. Então não adianta avaliar, eu vou ganhar dinheiro assim, assim. Não vai não, vai ganhar dinheiro dessa forma, não como você imaginou. Aí entra a fase depois de aprimorar o modelo de negócio, né? Refina, aí depois você vai, escala, e aí uma grande barreira que a gente vê, a gente enfrentou nessas startups no momento que você cria startup, você tem um grupo pequeno, o fundador faz tudo. O seu colega, né? O fundador... Depois, cara, você tem que ter alguém que conheça finanças. Você não é especialista em finanças. Você tem que ter um cara para cuidar de talentos. E eu tenho observado, a gente vai em muitas startups, os caras falam lá dos livros que leem, só livro de tecnologia. Legal, mas tem alguém falando livro de talentos, como lidar com pessoas? Não.
E se você não tiver as pessoas certas, você vai desaparecer. E aí é o grande desafio, porque o fundador, que antes tomava todas as decisões, agora não é ele que vai falar sobre finanças, não é ele que vai falar sobre talentos. Ele tem que compartilhar, ele tem que dividir. E é muito difícil. Às vezes o cara não tem ele não é o CEO para aquele momento. Ele é o CEO no início, mas não o CEO para a fase de crescimento. E às vezes você tem que trocar. Cara, você é o fundador, mas você não vai ser mais o CEO. Você quer ser o CEO desse negócio, a gente está fora. Está fora porque a empresa não vai crescer, não vai escalar. Você quer escalar e fazer 10 vezes maior? Então, cara, você vai assumir uma outra posição. Aí, eventualmente, o cara vai ser o CTO do negócio, né? O cara de tecnologia, mas não é o CEO. Não é o perfil do CEO que a gente quer. E é muito difícil isso, mas para entrar no processo que a gente considera válido, às vezes tem que trocar o fundador, a posição dele. Deixa de ser o CEO do negócio. Continua sendo o fundador, está lá, mas não é o CEO. E depois entra a fase final, que é a colheita, né? Realmente, opa! E aí sim, já tem a rodada A, a rodada B e, eventualmente, a saída dos primeiros investidores, né? O exit. Às vezes a gente sai nessa fase. Então, essa é a maneira que a gente avalia as startups e, novamente, a gente não entra na startup no início da ideia, só quando ela já está nessa fase de trabalhar no modelo de negócio. Então, esse é um ponto, startups. Que a gente tem visto, e por isso que eu falo que a ideia não significa muita coisa, de maneira geral, chega para a Kik, e deve chegar para as diversas outras venture builders, uma média de 100, 150 propostas por semana. Então tem muita gente com a mesma ideia. A gente vê a mesma coisa, uberização é o fenômeno mais comum. Eu quero fazer Uber de entrega de leite, quero fazer Uber de entrega de cerveja, quero fazer Uber... Vem 20, 30 caras com a mesma ideia. O que equivale? Capacidade de entrega. Não é só ideia. Quem é a equipe que está por trás? Quem é? A equipe é legal? A equipe ela é complementar? Ou só tem técnico? Só tem técnico, vai haver briga depois. Não, tem que ter um técnico, um cara de negócio. Então, a equipe. Bom, então eu falei de startups, né? Que é mais ou menos como é que a gente entra, como é que a coisa opera. Bom, vamos falar um pouquinho, depois vocês vão perguntar algumas coisas, de um conjunto de startups mais específicas na área de inteligência artificial, essas que eu comentei. Qual a grande dificuldade que a gente vê, principalmente no Brasil? Talentos. Aliás, no mundo inteiro, mas no Brasil mais sério, talentos. De maneira geral, ficou muito claro e nos obrigou a criar o que hoje é o I2A2, o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, porque temos uma grande dificuldade de transformar o profissional que sai da faculdade, na maioria das faculdades, como desenvolvedor, num engenheiro de machine learning, por exemplo. Primeira dificuldade que ele enfrenta, base matemática. De maneira geral, o desenvolvedor não usa muito matemática. Passou na matemática lá, raspando, mas passou, se formou. Eu posso falar de engenheiro, qualquer que seja a profissão, a base matemática não é muito forte. E isso é a primeira barreira. A segunda barreira é que quando você começa a trabalhar com inteligência artificial, você vai trabalhar com frameworks diferentes do que você já está acostumado. Os frameworks tradicionais já estão mais ou menos estruturados, sólidos, você consegue fazer testes e funciona bem. Os frameworks de inteligência artificial, seja lá TensorFlow, tem vários, aí não vou citar os nomes, ainda são muito incipientes. As coisas não estão prontas, você tem que fazer muita coisa. E são coisas relativamente novas e você não tem muita gente que possa te ajudar. Então você não tem vários manuais. Por exemplo, uma coisa mais ou menos já comum, TensorFlow. Tem vários livros sobre TensorFlow, mas é infinitamente menor que livros sobre Java, por exemplo. Linguagem de programação, geralmente a maioria, depende muito, mas Python, né, alguma coisa sempre mais usada. Dados, trabalhar com dados, muito complicado. E talvez seja o principal desafio, que a maioria das empresas tem dados, mas não tem, e quando tem os dados estão sujos, você passa uma parcela significativa do tempo trabalhando nos dados. E finalmente, você tem que ter duas skills, que são, a capacidade de pegar esses dados e visualizar, porque você está vendendo alguma coisa para alguém, tem que visualizar isso bem, e, obviamente, tem que ter capacidade de explicar o que você está fazendo. Obviamente,
O que nós chamamos de unicórnio é o cara que faz tudo isso. Né? Quando eu falo o cara, não é o homem, ou a mulher, é o indivíduo, o ser humano. É impossível o cara ser bom em tudo. Então, tem que trabalhar em equipe. E nós formamos, desde o I2A2, o pessoal a trabalhar em equipe. Incentivamos o trabalho em equipe. Tem que ter esses vários perfis. Bom, quais são as barreiras que a gente encontra quando a gente vai falar de inteligência artificial no dia a dia com as empresas? Primeiro, a maioria das empresas não tem uma ideia clara do que seja inteligência artificial. A inteligência artificial é um guarda-chuva, com várias disciplinas. Você tem processamento de linguagem natural, você tem, digamos, aprendizado de máquina, tem um porrão de coisas. Um porrão de coisas. E cada uma evolui num ritmo diferente. Né? Então, não tem inteligência artificial, você tem várias coisas. E dependendo da sua solução, é mais uma coisa, menos uma outra coisa. Os algoritmos que a gente trabalha são muito recentes. Você pega algoritmos geradores adversários, redes GAN, talvez tenha o quê? 4, 5 anos que se começou a se falar nisso, que surgiu, né? Surgiu no Canadá, depois se a gente for para o Canadá. Então, é coisa muito recente. Então, as empresas têm muita dificuldade até de entender. E aí os executivos têm muita dificuldade de entender e muita dificuldade de até como contratar. Vai contratar por hora? Como? É mínimo. Primeiro, você não sabe se vai dar certo. Quando você desenvolve um sistema de folha de pagamento, tem lá especificação, dá certo. Quando você vai falar num sistema de preditivo, coisa mais básica, sistema preditivo, algoritmos preditivos supervisionados, ou seja, eu consigo ter dados suficientes para treiná-lo. Ele não precisa nem treinar, aprender sozinho. Eu consigo treiná-lo com os dados. Digamos, é a primeira camada. É difícil explicar isso para um executivo. E uma vez que ele consiga entender, você tem uma dificuldade de formação de pessoas para isso dentro da empresa. E depois, como mensurar a evolução disso? Há um caso que a gente estava numa empresa que era basicamente o seguinte: eles coletavam muitos dados, eles faziam um processo, terceirização de processos de bancos. E tinha muita informação sobre processos contenciosos de banco, ou seja, informações de processos. E a gente falou, pô, cara, olha que você tem um monte de dados legal. Por que não vão trabalhar esses dados e você consegue fazer a previsão se aquele processo vai ser julgado a favor ou contra você, baseado em várias e diversas variáveis. E a gente tinha dados para comprovar isso. Qual o juiz que vai ser feito, que tipo de processo, uma série de variáveis que nós tínhamos condições de treinar um algoritmo, era um algoritmo supervisionado. Pô, foi legal, vamos fazer isso. Beleza, começamos a fazer e algum tempo depois, mais ou menos um mês, já estava com 85% de acerto. Pô, legal, ainda não é o suficiente para ter totalmente razão, né, ficar independente, vamos chegar pelo menos 95%. Em quanto tempo fica? Não sei, não dá para dizer. Levamos um mês, 2 meses para chegar a 85%, mas não quer dizer que a 95%, só 10% a mais, eu vou fazer em 2 ou 3 semanas. Não é linear o processo. E é muito difícil até você vender um projeto desse. Vai vender o quê? Vai levar 2 meses? 3? 4? Qual o resultado? Qual o nível de acerto que você quer? Você está falando em sistemas probabilísticos, não determinísticos. Quer dizer, qual o nível aceitável? Por exemplo, nós temos um sistema de análise de mamografia, está funcionando no Hospital do Amor em Barretos. Ele tem hoje um nível de acerto excelente. Substitui radiologista? Não. É uma outra coisa, tem que ser um processo cauteloso. Hoje, você tem o processo, tem uma fila de radiografias, a gente identifica que tem um eventual, mas hoje o acerto está mais de 95%, que ali tem uma probabilidade altíssima de ter um câncer de mama, que a gente faz é muda a prioridade, coloca na frente para o médico analisar. A segunda etapa, provavelmente, é a gente avisar o médico. Hoje a gente não avisa, até para validar mais o algoritmo, treinar mais. E, finalmente, pode chegar até uma etapa que substitua o radiologista. Mas o radiologista pode fazer outra coisa, né? A ideia não é acabar com a função, ele vai fazer outra coisa. E a capacidade de aprendizado do algoritmo é muito melhor do que do ser humano. Primeiro, o ser humano cansa ao longo do dia. Você fica vendo imagem, no final do dia o cara está cansado. O algoritmo não cansa. Segundo, ele pode ter brigado em casa. Sai puto de casa, já olha de mau humor aquela imagem. O
O algoritmo não briga em casa. Então, e aprende com milhões de imagens, e a pessoa aprende com aquelas poucas imagens. Então, a capacidade de aprendizado da máquina é muito maior. Bom, então falei da dificuldade de vender e, obviamente, a dificuldade de cobrar, né, sobre isso. Então, nós estamos ainda num processo de aprender muito sobre inteligência artificial. Então, o que eu quero compartilhar com vocês talvez seja muito mais dúvidas e incertezas do que certezas, porque eu não tenho certeza de absolutamente nada. Nós estamos aprendendo também. Estamos aprendendo a cada dia. Estamos com alguns projetos bem interessantes, esses que eu comentei. Estamos hoje com 2 contratos no I2A2 com 2 grandes corporações para treinar o pessoal, mas o modelo do I2A2, só por uma curiosidade, é um modelo que ele não escala, e a gente não quer tanto que escale exponencialmente, tanto que ele é um instituto. O que nós queremos, a partir de, provavelmente assim que a gente conseguir fazer a máquina funcionar, é trazer algumas pessoas e serem gratuitos cursos, e esses cursos vão ser bancados pelas empresas, que as empresas vão trazer pessoas da corporação para serem treinados. Quais são os requisitos básicos, né? Base matemática e segundo inglês, porque as informações estão em inglês. Toda a parte teórica, nós só fazemos a curadoria, a gente não tem aula. A gente faz a curadoria, olha, tem um curso legal do Stanford, um curso legal do MIT, um curso legal não sei de onde, façam esse para fazer esse tipo de coisa. E aí a gente faz a parte prática. Então é esse o... E, em linhas gerais, a primeira faixa é... Bom, primeiro o cara pode aprender a desenvolver código, Python, alguma coisa, embora escreva pouco código, você usa muitas bibliotecas de algoritmos. Bom, depois nós começamos, mais sério mesmo, trabalhar com dados estruturados em algoritmos preditivos supervisionados. Depois, ainda dados estruturados, algoritmos preditivos. Aí depende, pode ser trabalhar com dados não estruturados depois, com supervisionados. Depois vamos para algoritmos preditivos não supervisionados, ou seja, eu não tenho base de dados, a gente usa redes GAN, que é exatamente o algoritmo aprende com ele mesmo, aí já é mais sofisticado, um outro conjunto de algoritmos. Começamos a trabalhar inicialmente com imagens, que é mais fácil você reconhecer imagens e tem escala, né? Um gato é um gato na China, no Brasil, e depois que a gente trabalha com linguagem, porque a linguagem é mais complicado. Você tem línguas diferentes, entonação diferente, e mesmo na própria língua você tem os regionalismos e as características específicas não só do local, né, mas ironia, tem uma série de características que você coloca na linguagem que é difícil para o algoritmo reconhecer. Então, esse digamos, é o topo, é o mais sofisticado. Então, basicamente é isso, né? Bom, então, esse foi, eu acho que eu até levei, desculpe, eu acho que me empolguei aqui, mas era para dar uma ideia do que é esse mundo de startups. Talvez a outra coisa que, só para complementar, né? As empresas não sabem trabalhar com startups, a gente aprendeu isso, eu acho que vocês devem estar vendo isso, né? A gente vê todo dia alguém falar, vou fazer um hackathon. Bom, beleza, vou fazer o hackathon, vai fazer o quê com esse resultado do hackathon, né? A outra coisa sessão de ideação. Vamos chamar um pessoal aqui, passar um fim de semana, vamos gerar ideias. No fundo, elas não sabem o que fazer, então ficam querendo chamar vocês para trabalharem de graça, que não é uma boa, não é esse negócio. A gente fez uma coisa que deu muito certo, eu só vou contar como exemplo que pode ser uma referência. Nós fizemos junto à Embrapa o que nós chamamos, para o setor gado de leite, Embrapa em Juiz de Fora, gado de leite, o Ideas for Milk. O objetivo era criar inovação na cadeia do leite. Uma cadeia extremamente complexa, a cadeia mais longa do setor agro, porque, para vocês terem uma ideia, a cadeia da soja é a cadeia do alimento da vaca, né? A soja é o alimento da vaca, pronto. Terminou a cadeia da soja. Agora ali começa a alimentação do boi. Então, uma cadeia extremamente sofisticada, e o leite você só pode vender industrializado, você não pode vender o leite como alface, né? Você vende alface in natura, o leite não. Então, uma cadeia extremamente complexa, onde você tem 700 mil produtores e alguns poucos pequenas fazendas e alguns poucos produtores industriais, né? Na parte industrial. Aí tem muitas indústrias pequenas, mas grandes
poucas grandes indústrias. E tem problemas homéricos, básicos, desde, por exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples, que era você, em muitas pequenas fazendas, passa o caminhão coletando leite. Depois que ele coleta o leite em algumas fazendas, ele vai na indústria onde você faz o teste. Valida se o leite está contaminado ou não. Por exemplo, por mastite, uma contaminação por mastite. O caminhão tem vários tanques. E aí você descobriu que um tanque está contaminado, aquele tanque inutilizado. Mas repara, eu coletei de manhã e só fui ver isso horas depois. Perdi tempo, né? Você vê que está uma perda de tempo. Legal. Esse tanque está contaminado. Está contaminado, sim, por mastite, mas foram pequenos produtores. Talvez tenham 2 ou 3 fazendas a colocar o leite ali. Qual fazenda? E são fazendas com poucas vacas. Você tem que deixá-las de quarentena até que o veterinário vai examiná-las. Olha o prejuízo daquele pequeno produtor que vai ficar talvez uma semana sem vender o leite. Vamos ser mais otimistas. É de uma única fazenda. Mas de qual vaca? Tem meia dúzia de vacas. Qual que está com mastite? Eu posso continuar distribuindo leite desde que eu separe aquela vaca com mastite. Então, são problemas básicos, né? Então, precisamos incentivar as startups. Como nós falamos antes, startup é uma bactéria que prolifera no problema. Então, não adiantava fazer um desafio desse aqui. Quantos de vocês já tiraram leite da vaca? Opa, já tem algumas soluções aqui que vão ser. Que legal, pô, em São Paulo é 0. Em São Paulo é 0. Aí você não pode colocar, por exemplo, na Avenida Paulista um desafio desse. O cara nunca viu uma vaca, nunca viu falar em mastite. Aqui a gente já pode. Então você tem que ir aonde é possível identificar o problema. Então rodou-se toda a cadeia do leite, os principais lugares, né, de produção do leite e as universidades. E aí fizemos o primeiro, deu muito certo. A gente colocou na banca de avaliação. Teve todo o processo de desafio de startup, né? Passa o vídeo, depois aquela coisa toda, vocês sabem. Depois tem o pitch presencial. Mas na banca de avaliação nós colocamos lá, além de pesquisadores da Embrapa, mas diretores da indústria como um todo, né? Além dos fabricantes, fornecedores de tecnologia, IBM, Microsoft, essas coisas, mas principalmente Nestlé, Danone, os clientes. Isso foi importante. Aí no segundo ano, vamos para o quarto, a coisa está dando certo, aí criamos um outro problema, um outro desafio. Falei, pô, legal, nós estamos resolvendo o problema fora, né, da porteira e vamos ver dentro da porteira, dentro da fazenda. E a Embrapa tem uma fazenda experimental em Coronel Pacheco, próximo a Juiz de Fora. Aí fizemos um Vacathon, né, que é o desafio na fazenda. E deu muito certo. Você ficava 2 dias na fazenda, acampado na fazenda, conversando com os pesquisadores e vendo ali todo o ciclo, desde o bezerrinho até a vaca após a amamentação, onde é que estavam os problemas. E a partir daí você gerava suas ideias e fazia depois, pelo menos o MVP, ou a ideia básica. Não precisava escrever tanto código assim, apenas a ideia básica, e depois fazia o pitch para os apresentadores. Deu muito certo, a gente está repetindo o processo. Mas qual a lição tirada disso? Primeiro, tem que ter claros objetivos. Entrar no desafio de startup sem ter objetivo, perda de tempo. Segundo, só vale a pena participar de desafio de startup se você, numa banca de avaliação, vai ter não só investidores, mas vai ter potenciais clientes para de alguma forma, você avançar. Senão a coisa não avança, né? Vai ficar ali parado. E terceiro, o que nós vimos que era muito importante, você tem que ter claramente um problema identificado. Ali tinha os problemas claramente identificados. A Embrapa tinha colocado primeiro os problemas e a partir daí o pessoal começou a trabalhar em cima disso. Senão, você vem com ideias fantásticas e não chega a lugar nenhum. Bom, até agora foi monólogo. Tentei passar um pouquinho da experiência, né? Algumas coisas são extremamente otimistas, outras são um pouco, não vou dizer pessimistas, mas um pouco realistas. Quer dizer, o mundo de startups não é um mundo fantástico, não é aquele mundo que, beleza, vou ficar rico, não vai. 80%, 90% das startups que a gente tem hoje no Brasil consegue uma receita de 50, 60 mil reais por ano. Então, vocês estão querendo ser um unicórnio, morar numa mansão, vai levar um pouquinho de tempo, não é tão rápido assim. Nós temos um ambiente difícil,
o ambiente brasileiro é inóspito para negócios, vai melhorando aos pouquinhos, vai, mas, e temos uma concorrência complicada que é o mercado lá fora, que busca os principais talentos. Cara bom, vai para fora, Canadá, para Estados Unidos, assim por diante. Então, a gente tem que ter realmente bastante atenção e incrementar o mercado no Brasil. Estou falando com o Paulo como é que a gente poderia desenvolver aqui, a gente tem algumas iniciativas e talvez algumas a gente consiga fazer aqui com vocês também. Bom, pessoal, esse é o pano de fundo. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente tem eu não sei, até que hora a gente fica aqui? Cadê? Ah, legal, então tem mais uma meia hora aí. Quem quiser perguntar alguma coisa? Fala alto, porque eu acho que... Ele é o... Eu posso falar, sem fala daí mesmo. Dá para ouvir, então? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Sara. Então, minha pergunta é relacionada a esses sensores que o senhor relatou sobre esse mundo dos transportes. Você comentou que vocês estão desenvolvendo um trabalho do veículo autônomo que é recheado de sensores. A minha pergunta é relacionada bem pontualmente quais são esses sensores primordiais para essa área de logística, de entrega, que provavelmente é utilizado em entrega de e-commerce também. Legal. Mas olha... Você poderia dizer qual tipo de veículo que é? Não, posso sim, mas eu acho que você quer pegar detalhes, entra quer ver? Deixa eu acho que está assim, cara, aqui, deixa eu pegar para você. Outra coisa, eu não gosto de passar link não, porque a gente tem que aprender a pesquisar. Então, você pesquisar, pode falar. Deixa eu ver aqui. Sincar é S-Y-N-K-A-R. N-K? Carro é K-A-R e S-Y-N. Dá uma pesquisada. O que tem lá? A gente explica algumas coisas. Tem dois veículos que nós estamos, em princípio, trabalhando. Esse protótipo pequenininho que vai ser entrega nas ruas. O pessoal lá de trás pediu para você falar ali que está muito baixinho. Não, aí é só para gravação. Aí é só para gravar. Tá bom. O pequenininho que vai nas ruas, é o protótipo. Eu não vou falar aí não, fala daqui não. Fala pra cá. Vou falar para ele, tá, beleza. Senão, que ele perguntou sobre o tipo de veículo. Então tem o carrinho pequeno que vai nas ruas para fazer entrega, esse é o protótipo. E o outro é de uma empresa de São Paulo que ela produz veículos que fazem, desde carrinho de golfe, né, que isso não vende muito no Brasil, mas tem, e entregas, faz a distribuição dentro de um centro de distribuição. Então a ideia é que ele navegue por ali. Bom, além de veículo, a gente faz reconhecimento de imagem, a gente não usa ali os radares, a gente acha que aquilo não... Ele perguntou qual o nome. O quê? Qual o nome do negócio? Sincar, S-Y-N-K-A-R, Sincar. Aí tem câmera de vídeo, obviamente, para mapeamento, GPS, som também, tem um porrão de coisas. Aí acho que é melhor dar uma olhadinha, ver o que tem. Se você não achar toda a resposta, me manda um e-mail. Conectar, a gente pode conectar no LinkedIn, né? Todo mundo tem LinkedIn aqui? Sim. Então vamos conectar logo, ficar mais fácil. Então olha só, você sabe conectar, né? Aquele pessoal coloca ativar coloca, usa o Bluetooth, e aí todo mundo que te colocar a página, ele se conecta, então é a sua visão. Beleza? Aqui, LinkedIn, quer ver? Entra no LinkedIn. Tem aquela figurinha dos bonequinhos. Aí aparece aqui, na sua área. Você clicar em cima, quem está na sua área? Os usuários na sua área podem descobri-lo quando você estiver nessa página. Quem entrar vai aparecer aqui, a gente vai dando conexão. Já apareceu o Ian, o Roberto, o Moura, o Jeremias. Beleza, já tem gente aqui. E vocês vão se conectando, se vocês não se conectarem. Beleza, vou deixar aqui, depois a gente vai. Bom, respondi parcialmente, dá uma olhada, qualquer coisa você me passa depois, tá? E nós estamos com uma equipe pequena, temos 2 pessoas no Canadá e 2 pessoas no Brasil.
Assim, caso você precise depois alguma informação mais adicional, posso contactar, depende da agenda de todos, mas contactar com algum deles. Fica à vontade. Acompanhar essa pergunta. Tá, eu tenho mais Esse duas. veículo ele gera dados também para a cidade ou só ele fica focado na empresa em que ele trabalha ou distribui? Depende de quem usar, né? Quer dizer, o dado está lá. Se você compra o veículo, a gente não tem ainda nenhum modelo de negócio. No caso do veículo, ele estava discutindo isso. No caso do veículo que anda na rua, nós não vamos vender no Brasil. Ele chegou à conclusão que se andar na rua, ele não volta. Então, vai só no Canadá. E talvez em outro país. Agora, quem vai usar? Depende. Pode ser uma empresa de logística, pode ter N aplicações. A partir do momento que você cria o algoritmo que faz a navegação, você pode colocar no aspirador, pode colocar onde você quiser. O importante é criar esse conhecimento. Então, a nossa ideia do veículo é que não necessariamente nós vamos ganhar dinheiro com o veículo, mas com os dados e com o algoritmo. Esses dados, por exemplo, podem servir para, por exemplo, para a prefeitura, que pode inserir isso. Uma das coisas que nós estamos conversando é, no Canadá, aqueles veículos que fazem a limpeza de ruas, ser autônomo, à medida que ele vai andando, ele consegue identificar, por exemplo, se tem um problema de asfalto, essas coisas todas. Opa, tem um buraco aqui. Aí já alerta a prefeitura. Então, essa é uma conversa que a gente está tendo com uma prefeitura lá no Canadá. Que é difícil de testar porque não tem buraco na rua. Mas aqui a gente vai ter a base de dados do cacete. Mas você vê, se você conhece o algoritmo, você pode usar em N coisas. Então, não fica focado na solução, no veículo, mas no problema que ele pode resolver. César, primeiramente agradecer a disponibilidade de vir aqui falar com a gente, né? Eu adorei os cases que você mostrou. Eu sou da área de alimentação, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, se você tem alguns outros cases, fora esse da Embrapa, que você focou muito em água, né? Para a parte de alimentação, parte de inteligência artificial, para cada alimentação. Inteligência artificial no Brasil, não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço, né? E é um setor que está começando agora. Bom, primeiro a cadeia agro, não existe um setor agro, existem vários setores bem diferentes. Então, por exemplo, a cadeia do leite, eu falei dessa forma. Sei que vai ter agora, a Embrapa, suínos e aves vai fazer mas é uma cadeia diferente, um desafio de startups, porque são poucos produtores. Que, por exemplo, você tem a BRF, essa dos câmbios, mas basicamente o que eles fazem? Eles usam o terreno, as fazendas dos proprietários e põem seus porcos, suas aves e seus veterinários, tudo, quer dizer, você apenas cede o terreno, mas só os produtores são poucos. Começa a se falar muito nas food techs, né? E nos Estados Unidos já tem algumas coisas bem interessantes. Não sei se no Brasil tem, ainda não vi. Mas, por exemplo, desde substituição de... a Impossible Burger é um exemplo legal. Substituição do hambúrguer de carne por hambúrguer vegetal. E tem uma outra experiência muito interessante, que a partir das células do animal, você cria em laboratório o bife, e a partir daí você viu essa, né? Então tem algumas coisas acontecendo, mas essas são baseadas em inteligência artificial, algoritmo e tudo. Mas aqui no Brasil ainda tem pouca coisa. Mas existem muitas coisas a serem feitas aqui. Nós temos problemas estruturais muito grandes na cadeia alimentar. Por exemplo, hoje cerca de 30% da produção da soja é dispersada. 30%. Quer dizer, se a gente conseguir fazer entre a colheita e a chegada do navio, principalmente a logística. Se a gente conseguir, de alguma forma, melhorar essa logística, imagina 30%. Se aumentar a produção de um país que é o maior produtor de soja do mundo em 30%, vamos supor que seja 10% disso, em 3%. Produção fantástica. Então, esse é um problema a ser resolvido. Cadeia do leite, como eu falei, e diversas outras, né? Então, você vê a aplicação chegando mais para o consumidor? Já vê alguma coisa no buzz, pelo menos lá fora? Hoje, a maioria está no consumidor final. A food tech, geralmente, as food techs são o consumidor final.
E as corporações começam a incorporar algumas ideias, por exemplo, leite vegetal, leite com aditivos, não aditivos químicos, aditivos naturais, né, ômega 3, essas coisas todas. No caso da indústria, a gente vê mais algumas iniciativas, principalmente das grandes indústrias, para resolver alguns problemas que eles têm. Por exemplo, você pega os principais produtores de alimentos industrializados, ou de bebidas industrializadas, eles estão perdendo o mercado. Vou pegar o caso Coca-Cola, entre outras, você vê, a receita vai caindo. O McDonald's, a receita vai caindo, porque os hábitos da sociedade estão mudando. Comidas mais saudáveis e assim por diante. Então, eu estou em busca de soluções. O desafio que nós temos aqui no Brasil, entre outros, é o seguinte: você tem, grosso modo, dois tipos de empresas. Grandes multinacionais, onde o poder decisório está lá fora, não aqui. E aí é difícil daqui fazer alguma coisa, tem que ser uma coisa muito legal para levar para fora. Ou empresa de estrutura familiar, no setor de indústria alimentícia, tem muito de indústrias de propriedade da família, onde a gestão não é muito profissional ainda. Aí você tem uma dificuldade muito grande. Se vencer a dificuldade, convencer o dono, não é eu. Mas a dificuldade é que você não tem bons gestores. Obrigado. Mas é um desafio, mas é legal. Tá? Desculpa, você tinha só levantou o braço? Não? Mas eu preciso fazer pergunta, essa pergunta. Ah, beleza. Até complementando um pouquinho a pergunta dele, eu queria saber como é que anda a implementação desses recursos de inteligência artificial em startups que não têm a inteligência artificial ali no core business do negócio. Por exemplo, a sua experiência com a Kick Ventures ou mesmo com a startup do seu portfólio, assim, se essas startups conseguem aplicar esses recursos nos seus produtos e se elas enfrentam os mesmos desafios que você citou aí, de achar os profissionais, desse tipo de treinamento, se esses desafios eles são paralelos, assim, entre essas específicas. Perfeito. Não, o problema o desafio é comum a todo mundo, né? A maioria das startups que nós temos ainda não, essa daqui que vemos, elas não estão com um algoritmo de inteligência artificial, digamos, eu não chamaria de algoritmos de inteligência artificial, tem coisa muito simples, né? Que você não precisa ter nada preditivo ainda, até porque a escala não é. Mas, por exemplo, o Rent-A-Bag necessariamente vai ter que caminhar para isso para poder escalar. Eu não posso ter um estoque de malas muito grande. Então, eu tenho que ter uma previsão para saber qual vai ser a necessidade de malas, porque o grande desafio que eu tenho no Rent-A-Bag é, na hora que você precisar de uma mala, eu tenho que ter. Se você não tiver, você não vai comprar e eu vou perder, não tem chance de adiar. Eu te entrego daqui uma semana. Não, você vai viajar. Então, isso é intensivo em capital, tem que ter um estoque de mala muito grande. Eu não posso ter um estoque de mala e deixar ele ocioso. Então, eu preciso de um algoritmo preditivo para isso. Então, a próxima etapa é trabalhar nisso, senão a gente não consegue escalar. O Lady Driver é a mesma coisa, o veículos Uber de mulheres para mulheres. Como a escala ainda é pequena, você consegue conviver a vida sem um algoritmo preditivo, mas eu preciso de um algoritmo preditivo até para fazer uma precificação dinâmica, como o Uber faz. Uber é um conjunto de algoritmos, na verdade. Não é um aplicativo, é um porrão de algoritmos. É o que a gente precisa para escalar. Então, para chegar nessa primeira fase, não foi necessário. Mas para escalar alguns desses negócios, vão precisar ter algoritmos mais sofisticados. Só que aí é a questão do talento. Como é um ecossistema, tem aqui que Ventures, que eu sou sócio, tem aqui a DataGuard, a gente começa a facilitar o processo. Mas o problema é comum a todo mundo. Ok? Vai falar. Me pergunta o seguinte, quer dizer, eu acho que tem duas grandes invenções do homem, o fogo e a internet. E hoje a internet é um pouco, né? Então eu gostaria de perguntar a respeito do tentáculo da internet na educação. Então, atualmente a internet na educação, eles chamam de educação 1.0, 2.0 e 3.0. A 2.0 é onde vai PDF, vídeos, etc., mas não é uma tela interativa. O grande desafio mundial é a educação 3.0, de tal maneira que você interage com a tela diretamente, e isso permite uma educação de massa personalizada, que é o grande jogado. Então, a minha questão a você,
é o seguinte: como que a inteligência artificial estará ajudando para essa passagem da educação 2.0 para a 3.0? Tá, essa pergunta é ótima. Eu diria o seguinte: o primeiro grande desafio da educação é que a educação que nós temos hoje está falida. Esse processo que nós temos de educação, ele é focado no modelo da sociedade industrial. A sociedade industrial é um processo linear, onde você pega a matéria-prima, manufatura ele, né, a indústria, depois tem um produto pronto e vende ele. Você pega a matéria-prima, que são as crianças, e vai castrando a criatividade, o conhecimento e torna ele um especialista lá na ponta. Eu me transformo em médico ortopedista de joelho direito. Então, não conheço cabeça. Então, isso é extremamente restrito e perfeitamente automatizável. Eu falei do médico radiologista, você pega algoritmos que comparam, por exemplo, então, um caso concreto, comparar aqui esse caso real. 20 advogados que analisaram contratos de NDA, non-disclosure, versus o algoritmo. Esses 20 advogados de empresas de topo, foi feito nos Estados Unidos esse teste. Os advogados tiveram um índice de acerto de 85% e o algoritmo 95%. Então, o algoritmo teve um acerto melhor. Mas o fundamental e grande diferencial é o tempo. Levava como ser humano 1h30, como advogado sênior, o algoritmo leva 20 segundos. Então, eu não preciso ter advogados para fazer esse trabalho de analisar contratos. Isso muda completamente o modelo educacional, no caso do direito, que hoje é puramente teórico na academia. Você faz estágio para chegar um advogado sênior. Eu não quero mais estágio, não preciso de estágio num escritório de advocacia. Então, eu tenho que mudar o modelo educacional, porque eu não preciso mais, eu não posso mais só ser teórico. E eu tenho outro desafio: como é que eu me torno um advogado sênior se eu não passo por essa experiência? Então, o primeiro ponto é: que carreiras e profissões eu vou ter? Talvez não sejam essas que nós temos hoje. A partir daí, sim, se eu souber que tipo de habilidades serão necessárias, porque eu não sei quais são as carreiras, mas eu tenho que incentivar muito os soft skills e não as hard skills como a gente tem, aí o sistema educacional vai mudar. Então, o primeiro ponto é rever o sistema educacional, reengenhar o sistema educacional. E as tecnologias têm um papel muito importante nisso, principalmente a inteligência artificial. A nossa visão básica é o seguinte: eu não vou dar em sala de aula, não tem sentido esse tipo de sala de aula, no dia a dia, onde vocês estão ouvindo alguém falar. Tem assim um bate-papo, uma troca de ideia, compartilhamento, mas não aula, porque o que está no Google não tem que ninguém ficar falando, vai estar... Se fosse uma aula, estaria obsoleta, vocês iam pesquisar no Google muito mais coisas. A aula, o presencial, é troca de experiências, é essa interação, é compartilhamento de coisas, experimentação. Então, é o processo inverso que a gente tem. Eu aprendo por conta própria, aí é o ritmo meu, conteúdo meu, meus interesses, e a tecnologia me permite ver se eu estou acompanhando um vídeo, se eu estou... No caso, por exemplo, nós pegamos, só um exemplo, pegamos o Mr. Turing e fizemos experimentalmente ele ser, não, que era o BLAMP, né? A versão anterior do BLAMP, que é o West Coast Inglês, nós fizemos uma versão experimental para ensino de machine learning. Então, o que ele faz? Você começa a conversar com ele sobre aprendizado de máquina. E quando aí ele vai buscando, ele busca, todo dia ele busca os últimos artigos surgidos sobre o tema, então ele está sempre atualizado. Quando ele não sabe, ele faz duas coisas: ele diz que não sabe, aí vai buscar mais artigos, ver se tem alguma coisa, realmente não tem, então eu não posso te responder isso. Ou então ele tem uma versão, tem uma opção que você tem uma comunidade de pessoas, e você diz: olha, coloca isso na comunidade, pergunta, e alguém pode responder. Quando alguém responde, coloca o link, esse link vem, ele entra na biblioteca de conhecimento, ele passa a aprender isso também. Então, onde é que a inteligência artificial entra? Entra em permitir identificar o que você está, o seu ritmo, o que você está perguntando. Se você tiver dúvida, eu consigo te passar uma informação a mais. Eu identifiquei que você não respondeu adequadamente uma pergunta que está ali. Aí eu digo: olha, lê isso aqui, vê esse curso, ou veja esse vídeo, e aí faz de novo. Então, eu consigo saber se você viu o curso, se você assistiu. Ah, só leu rapidamente, você leu em 30 segundos, você não leu. Toda essa informação.
Então, a inteligência artificial pode permitir que aquela coisa que era invisível se torne visível. Hoje, o aprender é invisível. Eu chego para o aluno e digo, aluno, leia esse livro. No dia seguinte ele disse, li e vim fazer a prova. Errou tudo. Mas você não sabe se ele leu. Com o mundo digital, eu sei se ele leu. Que página ele leu, que página ele ficou mais tempo, se ele voltou a outra página. Então, eu consigo, com essas informações, fazer um aprendizado muito focado naquele aluno. Ela já é diferente, você é diferente, ela é diferente, cada um tem um ritmo diferente, eu posso acompanhar cada um. E para mim, acompanhar você, ela e ela, não custa nada, porque é a mesma coisa, é o mesmo algoritmo, só o dado que é diferente, mas o algoritmo é o mesmo, então o custo é absolutamente zero. Então, só complementar a educação vai... só complementar essa informação. Tem a CompTIA, é uma associação mundial de fabricantes de computadores. Ela desenvolveu, há uns 4 anos atrás, uma forma de aprendizado que é bastante interessante. Ela submete a pessoa a um conteúdo, vídeo, texto, você lê aquele conteúdo por um tempo. Uma determinada quantidade de conteúdo. Depois daquela quantidade, daquele tempo, você é submetido a algumas perguntas. Então você responde as perguntas e ele vai fazer a análise das perguntas, da dificuldade que você teve de responder as perguntas. O tempo e se você acertou ou se você errou. Então, por essa análise, ele sabe o seguinte: bom, você está tendo dificuldade nessas áreas aqui. Aí ele apanha você e submete você àquele conteúdo de novo, só que de uma outra forma. Mais vídeos, outros vídeos, mais textos, outros textos. E você vai lendo e ele vai entendendo quanto tempo você está, como o César falou, quanto tempo você está perdendo, está investindo em cada assunto que você está revisitando. E ele te submete a um novo conjunto de perguntas para saber se você aprendeu ou não. Então, o novo aprendizado, ele é estruturado de tal forma, isso já existe, eu sei porque eu fiz parte da tradução desse sistema aqui no Brasil. Então, ele submete você a um conteúdo, tá? E avalia o tempo que você está lendo, está investindo naquele conteúdo. Depois daquele conteúdo, ele submete você a uma quantidade de perguntas, ao tempo que você leva para responder as perguntas, versus a quantidade de acerto ou não, tá? E as perguntas não são diretamente ligadas a um tema, elas são transversais. Então uma pergunta pode conter mais de um tema a qual você foi submetido. Então ele vai avaliando você. E de repente, se você continuar com dificuldade, ele te submete a um conteúdo mais fácil. Se você passou rápido, ele te submete a um conteúdo mais difícil. Então ele vai entendendo como é que é o seu aprendizado e vai abrindo uma árvore, trilhas de aprendizado para você, mais difíceis ou mais fáceis. Tá? Quem perguntou? Para ele responde. Na verdade a pergunta parece um pouco idiota, mas eu sou fisioterapeuta, né? A nossa ferramenta é uma ferramenta de monitoramento de doenças musculoesqueléticas, como o primeiro passo mundial. E conversando com os nossos desenvolvedores, assim, eu tive uma motivação muito grande, às vezes focado, porque eu sei que o mundo está andando muito rápido, eu resolvi que você cara, que eu devia ter sido programador, mas ao mesmo tempo talvez eu não resolvesse os problemas que eu resolvi hoje. E conversando com um dos nossos desenvolvedores, eu falei assim, cara, em que momento a gente tem que inserir a inteligência artificial no nosso sistema? E ele veio com uma coisa que é interessante, eu falei assim, cara, você tem que ter um problema, assim, hoje você tem tecnologia para tudo é possível, na verdade, você tem que dizer assim, eu preciso resolver esse problema para a gente inserir. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil você, pelo menos para mim, né, para a gente, você fica meio cego, se você não entende nada, absolutamente não estou falando de entender da programação em si, mas se você não entende nem de onde você pode aplicar, aonde aquela tecnologia pode chegar, você não consegue nem vir com ideias para aplicar na sua. A minha pergunta é assim, o que você recomenda hoje, sei lá, a gente poderia conversar com pessoas que desenvolvem isso? Isso eu acho muita falta também dessa interação entre o técnico ali, o programador, o fisioterapeuta, que seja o médico. A gente
desenvolver de fato soluções, porque às vezes vocês não enxergam o que a gente enxerga, a gente também não enxerga. Qual seria a sua recomendação? A gente ler sobre o assunto, conversar sobre, não sei. Ler sobre o assunto, eu acho que aí o Paulo pode. Eu acho que o programa que o Paulo, quando a gente estava conversando, é criar aqui dentro do Startup Rio mecanismo para trazer pessoas para compartilhar. Porque, como você falou, tem coisas fantásticas. Hoje eu estava vendo uma solução, a Hellfire, que é israelense, que o problema que eles estão atacando é o seguinte: o exame de urina, que é chato, você tem que fazer, levar no laboratório. Então, o que você faz hoje? E no laboratório tem um teste que tem uma varetinha que vê. Você faz em casa, uma varetinha você coloca debaixo um papel assim e tira uma foto. Eles têm um algoritmo que consegue validar uma série de coisas e a partir da análise das cores ele faz o diagnóstico. Então não precisa, você faz na hora, usando isso aqui. Quer dizer, então é uma solução que pode resolver problemas que hoje fazem com que as pessoas às vezes não vão fazer o exame. Mas por que eu falei isso? Porque às vezes ideias de outras áreas podem trazer alguma coisa para vocês. Provavelmente não vai ser difícil alguém, fisioterapeuta, tem uma startup assim, eu não sei se tem. Mas trazer pessoas que tenham uma experiência, sei lá, estou usando esse tipo de coisa num determinado setor, aí você sabe que a ideia, eu posso usar isso aqui, posso usar aqui. Então, acho que o programa que o Paulo está me comentando, que está criando, né, é de começar a trazer mais pessoas que consigam compartilhar essa experiência. Mas é troca de experiência mesmo. Senão, o que você vai fazer? Eu não sei. Quer dizer, teria que ter alguém que, né, como você, aí tem que falar com ele. Então, tem que trazer a experiência. Só um minuto. Só um instantinho, temos que terminar, porque eu não esperando. Tem uma última pergunta que é o Fernando. Tem duas últimas perguntas. O Fernando e nosso amigo ali, vai lá. Coisa rápida. Primeiro, parabenizar o Paulo, porque cada vez que eu venho aqui, eu fico cada vez mais impressionado com a dinâmica que você está dando aqui na Startup Rio. Parabéns pela palestra, César. Você comentou logo no início, né, a dificuldade das grandes empresas trabalharem em startup. Eu acho que isso aí é um tema, né, é uma pérola que vale a pena refletir, porque eu trabalho, por exemplo, no setor de petrolíferos e a gente tem muita dificuldade de juntar startups com as grandes empresas. Não é falta de capital, não é falta de interesse, mas essa questão dessa cultura organizacional, né? Interessante você talvez poder refletir sobre isso, porque é um campo muito grande que vai se abrir, mas ainda a gente tem muita dificuldade de integrar. Sim, e é verdade, a linguagem é diferente. Vou pegar um caso real. Uma startup, não vou falar o nome dos dois, a startup e uma empresa de tecnologia, grande empresa de tecnologia. Então, como toda grande empresa de tecnologia, tem lá a sua área de inovação. Né? Geralmente, toda empresa agora, grande tem uma área de inovação. Pega alguém lá, agora você vai ser o diretor de inovação, com uma sala colorida, com uns puffs, pronto, uma área de inovação. E, o cara não inova porra nenhuma, mas o que ele faz? Tem que falar com a startup, né? Porque esse é o inovar. Aí ele conversa com a startup. Repara, a startup no início são 3, 4 caras. Participar de uma reunião significa ou trabalhar ou participar da reunião. Então você vai participar da reunião. Fica lá 2 horas, sai empolgado. Porra, do cacete, fizemos uma conversa ótima, vamos fazer negócio. Só que a startup vem toda empolgada e esse cara também gostou, mas ele não toma decisão. Tem que levar o diretor assim. A área de inovação está subordinada a uma outra área. Aí leva para outra reunião um tempo depois, mais 2 horas. Essa reunião também foi legal, aí vai para o diretor financeiro, mais uma terceira, aí vai para a 4ª, 5ª reunião. Finalmente chega alguém que diz: beleza, startup vocês são do cacete, nós vamos fazer negócio com vocês. Tão bons que eu vou colocar você no budget do ano que vem. Você botou um negócio, o cara vai esperar 1 ano. Mas para a grande empresa, colocar no budget do ano que vem é muito rápido. Então, essa visão da velocidade que é uma empresa lenta, como são as grandes corporações, e a velocidade que uma empresa, uma startup ágil, é que é um descompasso. E outro problema muito comum é que quando a grande empresa se aproxima da startup com o objetivo de comprar a startup, ou faz um desafio com o objetivo de comprar. Cara, não funciona, porque os caras da startup são bons,
Se eles quisessem trabalhar na sua empresa, teriam que passar no processo de seleção. Eles não querem ser funcionários, querem fazer o negócio deles. Se aproximem com outra maneira. Ah, porque eu sou empresa X. Tive uma vez uma empresa do setor de petróleo, não, porque eu sou empresa X. Foda-se, ninguém quer saber se você é empresa X. O cara quer ser empreendedor, ele não quer trabalhar, senão ele teria passado o seu processo de seleção. Então, essa visão diferente, que a minha empresa é grande e vou atrair todo mundo, não vai. O empreendedor não tem essa veia de querer trabalhar na grande empresa. Então, os dois lados têm que aprender. Eu, como startup, eu tenho que saber o que obter na grande empresa, e a grande empresa tem que saber o que e como aprender com as startups. Mas é um desafio legal. Sei que já encerrou, mas posso falar rapidamente, só para contribuir com uma pergunta do colega? Desculpa. É o seguinte, eu sou economista digital, eu trabalho com blockchain atualmente, que é uma tecnologia totalmente disruptiva que tem um potencial de substituição da internet. E meu grande ponto é o seguinte, o nosso objetivo é basicamente fazer a rastreabilidade da cadeia. Entretanto, eu preciso de sensores, eu preciso de IoT para fazer essa rastreabilidade. E o meu grande problema tem sido como que eu faço para pegar esses sensores, pegar sensores, fazer a integração de sistemas de IoT com o blockchain, para alimentar o blockchain como se fosse um banco de dados e distribuído, né, e, enfim, conseguir o meu objetivo a rastreabilidade da cadeia. Como que eu faço a integração entre sensores, IoT e blockchain? Bom, tem várias coisas. Agora, o que você está fazendo, eu não sei em que estágio está, mas tem várias startups fazendo isso, de rastreabilidade, vários projetos nessa linha. A IBM tem alguns projetos, a Walmart tem um projeto nessa linha, o Cassino na França tem um projeto de rastreabilidade de alimentos. Tem um projeto europeu de rastreabilidade de diamantes e um outro de identificação e rastreabilidade de quadros também. Oi? Então, depende muito, quer dizer, como é que você vai, quer dizer, repara, o sensor ele vai se comunicar com, o sensor é um software, ele pega o dado do ambiente e tem um software ali que vai se comunicar com alguém, via algum meio de comunicação qualquer, Bluetooth, Wi-Fi, você vai ter um software aqui que vai pegar essa informação. O blockchain, na verdade, você não vai interagir diretamente com o blockchain, você vai interagir com alguma coisa que vai reposicionar alguma informação. Por exemplo, esse negócio vai ser armazenado via uma cadeia de blockchain. Não sei, vai depender do tipo de sensor, de comunicação que você vai usar. Então, na verdade, eu poderia solucionar alguns protocolos. Eu não sei se blockchain vai resolver a questão. Primeiro, bom, blockchain não vai substituir a internet, são duas coisas diferentes. A blockchain, eu vejo que hoje nós temos alguns grandes desafios com blockchain. Escalabilidade. Segundo, o modelo que você tem hoje de impedir a falsificação, que é o uso massivo de computador, fazer o cálculo do algoritmo, ele não vai sobreviver muito quando você começar a olhar os próximos computadores de computação quântica. Você mata isso muito rapidamente. Então, e tem hoje o problema que, à medida que se torna mais e mais complexo, o gasto energético para você manter os computadores só para fazer isso não compensa, fica muito caro. Significa que, por exemplo, quando você tem um problema de escala, o custo de gerenciar uma transação é muito alto. Não dá para competir, por exemplo, com um sistema de cartão de crédito, como Visa, que é muito barato o custo de uma transação, apesar de ter centenas de computadores. Então, o blockchain tem que ser cuidado aonde você vai realmente aplicar. E se blockchain é a solução? E se é a solução, se o momento que você está usando ele é adequado e se o conjunto de tecnologias, que blockchain pode ser várias tecnologias, na verdade, quer dizer, o que você está usando é adequado. Agora, como você vai fazer a interface, eu não sei, vai depender dos sensores, do método de comunicação. Aí teria que conversar com mais detalhes. Você vai ter vai usar o protocolo que já existe, não vai criar um protocolo de comunicação. O objeto vai passar para algum objeto, tem lá um identificador, um sensor, que
Ele vai se comunicar com outro sensor, não sei qual. Pode ser radiofrequência, não sei, aí vai depender do... Aí tem que ser daquele do veículo autônomo, se fosse um veículo de entrega também, você está gerando dados a partir desse processo. Mas nós não vamos usar blockchain ali, porque não tem sentido para a gente. A gente quer o volume de dados grande para tirar várias análises. Em princípio, não tem a questão de, digamos, de rastreabilidade de nada. Eu quero massa de dados. Então, o blockchain para nós não vai ajudar. Mas se quiser, depois pode. Depois, sei lá, bate um papo mais específico. Não vou conseguir te ajudar nesse momento. Última pergunta, please. Na verdade, não era uma pergunta, Fred, para começar. Não, eu ia só, o Paulo acabou voltando um pouco no tema, né, de educação 3.0, que foi isso aqui, e inclusive que o Paulo acabou falando de coisas que já estão vindo lá de fora, trazendo um pouco, puxando para o nosso programa. A gente tem nessa turma aqui, pelo menos 5 empresas, pelo que eu já conversei, 5 empresas que estão trabalhando em cima de educação à distância, de educação com inteligência artificial. Uma delas é exatamente a Carla, eu até puxei ela para falar alguma coisa, porque muito do que você falou eles já estão fazendo aqui, tá? E outras possíveis empresas também. Então, a PED também foi feliz aí de já ver isso, né, essa tendência e trazer para o programa de hoje, dessa turma que já tem pelo menos 5. Fala só um pouquinho aí, Na verdade, só uma contribuição, vê-se que eu sou a parte humana do projeto, eu não sou a parte tecnológica, mas o que a gente trabalha, na verdade, é com uma integração de LMS com inteligência artificial, onde a gente classifica textos, e esses textos, por nível de dificuldade, são apresentados aos alunos de uma turma de pré-vestibular, cujo produto é um MVP, que nós já estamos rodando, temos 12 alunos, estamos testando, é o nosso segundo ano, nosso ano passado, em razão dessa classificação e desse feedback imediato para o aluno, é possível reposicionar o plano de estudo dele, sim. O nosso segundo momento, que é o momento em que a gente agora está tentando capitalizar para otimizar o nosso poder computacional, é para a gente efetivamente, a partir desse feedback, começar a fazer esse terceiro momento, que é o Santo Graal, né? Que é realmente direcionar efetivamente em razão do nível de dificuldade deles, porque hoje o nosso classificador permite essa classificação de conteúdos e assuntos, movendo pelo nível de dificuldade que é fornecido pela universidade, do qual a gente está colocando para treinar questões vestibulares que não têm esse nível de dificuldade e está apresentando os alunos. E esse feedback é muito bacana, porque você vê na curva de aprendizagem do aluno, e a gente conseguiu ver esse crescimento exponencial ano passado, por exemplo, alunos que saíram de 520 em matemática, chegando a 840, conseguindo um alto nível de aprovação. Então, a gente conseguiu efetivamente aumentar a performance dos nossos alunos e teve 88% de aprovação numa turma pequenininha que a gente teve ano passado. E como qualquer startup, como você colocou muito bem, César, como todo mundo colocou ao longo de todos os cursos dos quais participamos, hoje o que a gente sofre, né, é com essa tensão de sermos, na verdade, as pessoas que agem em todas as instâncias. Eu li um curso, eu ajudo a programar, embora eu não entenda nada de programação, então alimentar o meu companheiro, né, o meu sócio, que é o desenvolvedor, que é um desses caras dos quais você falou, né, que já foi tentado a ir para outros lugares, né, alçar voos para outras pessoas, não, se posiciona, não, é aqui que eu vou ficar, eu acredito no plano de educação, eu acredito na nossa pesquisa, e hoje a gente está aí fazendo, a gente está muito feliz com os nossos resultados, porque a gente tem visto esse feedback constante, e se vocês tiverem também curiosidade de conhecer o nosso trabalho, entrarem lá de verdade no nosso site, dar uma olhadinha no nosso vídeo, porque a gente está nesse momento, então eu queria compartilhar, né, com todos vocês, tem gente já fazendo alguma coisa pela educação. Não, acho muito legal, acho que nós temos aí temos problemas a serem resolvidos no país, né? Você falou educação, né? Mais de 40% dos alunos no ensino completo, nem no ensino médio, então há muito espaço. As universidades, grande parte são universidades com ensino muito fraco, você tem que complementar, então tremenda oportunidade de educação. Nós temos a oportunidade do sistema financeiro, 1 em cada 4 habitantes não tem acesso a bancos. E os bancos, como estão, não vão ter condição, porque são muito pesados, então daí que surgem diversas outras alternativas. E o agente regulador, o Banco Central, está sendo muito flexível nesse ponto. Comércio eletrônico, a gente tem uma porção pequena do volume de vendas do comércio eletrônico, chegar a 5%, 6% ou muito.
Então tem muito espaço. Então a gente tem um monte de desafio, um monte de dificuldades, mas tem uma tremenda oportunidade. É um país de 200 milhões de habitantes com essas carências todas. No setor agro, que eu comentei, na saúde, muitos problemas tem na saúde. Então, oportunidades. A questão é, eu acho que aí é importante, identificar claramente o problema, encontrar uma solução para esse problema, ser flexível o suficiente para eventualmente ir mudando a solução ao longo do tempo, né? E aí, e ser resiliente. É a curva em J, você não leva tempo. E é importante lembrar que há uma diferença sutil entre resiliência e teimosia. Teimosia é quando você passou daquele ponto, pô, não vai dar certo mesmo, vai para outro negócio. Resiliência não, vai dar certo, você vai mais um pouco. Não tem como definir o limite, mas é isso aí, gente. Bom, está em cima da hora que eu tenho uma mulher em casa que ela vai jogar comida pela janela, se eu não chegar. Então eu vou ter que ir. Pô, espero que tenha ajudado vocês de estar conectado no LinkedIn. Qualquer coisa a gente pode trocar alguma ideia, conversar um pouquinho. E eventualmente, se me convidar, a gente volta aqui de novo. Com certeza. Beleza. Obrigado.